Olá, estamos de volta com Pet News e estamos nesse papo gostoso aqui com o Dr. Tauan Simal, falando da alimentação carnívora. Médico veterinário, com larga experiência e que vem estudando bastante alimentação carnívora para a rotina dos nossos pets. Terminei o primeiro bloco falando que a gente ia entrar aqui na discussão de suplementação na alimentação e a gente vai voltar também lá um pouquinho para fazer de fato o comparativo, o que é melhor, um versus aí, alimentação cozida com alimentação caseira. Mas doutor, pego alguns colegas que fazem nutrologia aqui na região, que o cliente passa em consulta, que faz a alimentação caseira. A grande maioria ainda eu vejo que parte para uma alimentação caseira cozida. E mais onívora também, né? Com muito arroz, com muita batata. Arroz, exatamente. E sempre uma suplementação, uma complementação de algum pozinho, de algum comprimido. Isso se faz obrigatório, é mandatório, ou a gente consegue até com um estudo específico, e aí também vai uma dica aqui, que se eu falar besteira me corrija, tá? É amigo, pode me corrigir aqui. Vamos falar aqui do universo canino. Dentro do universo canino, a gente tem várias necessidades diferentes. Não dá pra gente falar que um poodle tem uma mesma necessidade, de repente, de um fila brasileiro, né? Então, balanceamento, quantidade, tudo é diferente. Então, essa orientação de um profissional é fundamental. Fundamental, porque o que eu fazia pro meu cachorro lá na fazenda, eu vou fazer, calma, metabolismo, faixa etária, tudo. Então, é diferente. Então, sempre busca essa orientação. A gente consegue, numa dieta carnívora, quer seja crua, quer seja cozida, chegar num balanceamento para quase a gente nem precisar complementar e suplementar com pozinhos e comprimidos? Isso vai depender do modelo que você escolher, né? Então, por exemplo, você está falando da dieta cozida, que é mais onívora, que a maioria dos profissionais trabalham. Precisa suplementar, obrigatoriamente. Por quê? É uma dieta com menos proteína, né? Então ela vai ter normalmente muitas vezes arroz, tubérculos, né? Batatas, e não tem a presença dos ossos, que é um alimento fundamental para um carnívoro. É através dos ossos que ele vai principalmente absorver cálcio. Então as dietas cozidas obrigatoriamente precisam de suplementação, principalmente de cálcio, mas de outros nutrientes também. Porque quando a gente cozinha o alimento, ele também degrada e perde alguns nutrientes. Só o fato da cocção você quebra alguma série de... Exato, principalmente as vísceras, né? Então, se pegar um fígado, é um alimento muito sensível, o coração, né? Os aminoácidos que ele é rico, quando você cozinha, principalmente quando cozinha muito, porque às vezes a pessoa cozinha como se fosse para ela comer, né? Ela cozinha mesmo a carne, perde muitos nutrientes. Claro, continua sendo um alimento nutritivo, mas o ideal é que realmente tenha uma suplementação, principalmente de cálcio. Quando a gente fala de uma dieta crua, e principalmente uma dieta crua com ossos, que é o que mais se aproxima da natureza deles, então carnes, vísceras e ossos, tudo cru, a necessidade de suplementação aí vai depender da composição dessa dieta, tá? Então, se você for levar ao pé da letra as recomendações de nutrientes, né, pela indústria, né, pela FEDIAF, por exemplo, para você conseguir atingir aquilo, talvez você precise realmente suplementar, nem que seja um manipulado, algo bem pequeno. Mas é possível você fazer uma dieta crua com ossos sem suplementação, né? Na minha opinião, se você fizer uma dieta variada, então variando a espécie da carne que você oferece, variando as vísceras, a chance do animal desenvolver uma deficiência nutricional é mínima. Qual deficiência nutricional ele vai desenvolver? Ele está comendo carnes, vísceras e ossos. Não vai desenvolver. O cachorro come ração, às vezes não desenvolve, né? Que por mais que a ração seja suplementada, é uma suplementação sintética, né? Então não dá para comparar você tomar um comprimido de multivitamínico do que você comer um pedaço de fígado, que é um multivitamínico da natureza, né? O fígado é o alimento mais denso nutricionalmente do mundo. Pegar um pedacinho de fígado, tem tanta vitamina ali, que é muito melhor você comer um pouquinho de fígado todo dia do que tomar um centro, uma vitamina de A a Z, né? Então, pensando dessa forma, na minha opinião, uma dieta crua com ossos, bem feita, né? Então a pessoa tem que ter o conhecimento, né? Você falou que o ideal é procurar um profissional. Existem duas formas de você trocar a dieta com segurança. Ou procurar um profissional, então contratar uma consulta, uma consultoria para o profissional te orientar, te passar uma dieta,
ou buscar conhecimento e estudar bastante, né? Inclusive eu vou lançar um curso agora em julho sobre isso, para ensinar a pessoa por conta própria a fazer. Porque é possível, sim. Olha, né? legal, se você tiver pelo menos o conhecimento mínimo, básico, sim, conhecer dos alimentos, base, saber como montar, você consegue fazer uma dieta correta. Olha, que interessante. Mas precisa ter o conhecimento. Porque se uma pessoa, por exemplo, vai, eu vou dar comida pro meu cachorro, vou dar arroz, cenoura e frango, né? Que essa é clássica. Arroz, cenoura e frango. A gente chama que era arroz, carne moída e frango. Isso. Arroz, carne moída e cenoura. Se o seu cachorro comer só isso, com o passar dos meses, com o passar dos anos, a chance dele desenvolver uma deficiência nutricional é grande. Né? Então, você precisa saber o que você está fazendo. Ou contratar um profissional, ou estudar. Né? Tem uma coisa bacana que você bem pontuou aqui, e que vai contra mesmo o que acontece quando a gente fala de ração. Quando a gente fala de ração, a gente fala, olha, mudança ao mínimo possível. Tá com uma ração, segue com essa ração. Quanto menos mudar, melhor. E aí você já falou aqui diferente, né? Então, uma mudança da fonte de proteína. Então, um porco, um boi, um frango, que é importante. Exato, porque cada carne é mais rico em um tipo de nutriente, né? Cada órgão também. Então, você conseguir oferecer fígado, rim pro seu cachorro, eu ofereço direto pro meu cachorro. Os ossos, se conseguir variar, normalmente a gente utiliza muito frango, porque é o osso mais barato e mais fácil de encontrar. Mas pode utilizar também ossos de porco, ossos bovinos, se o cachorro for de porte grande, ele consegue comer a coluna, por exemplo, do boi. Codorna, rã, coelho, aí são ossos mais caros, mas também, se a pessoa tiver condição, pode utilizar. E quanto mais variar, melhor, porque uma monodieta não é natural também. Né? Um cachorro em natureza não ia comer sempre a mesma coisa. Ele ia caçar sempre o mesmo. Exato, ele ia caçar presas diferentes. A mesma né? família lá. Claro, tem animais que vivem de monodieta, né? Que realmente comem só um tipo de coisa, mas os cães não, né? São animais que são adaptados para comer uma dieta variada igual a gente. Né? Então, muito legal. Eu vou pedir pro Pedrão aqui, meus meninos do aquário, soltar algumas imagens aqui pra gente discutir em cima de algumas imagens. Certo. Esse é eu dando pro meu cachorro um osso recreativo. Osso recreativo é um osso que ele não vai se alimentar desse osso, ele não vai mastigar e engolir, diferente do osso de frango. É um osso para ele roer, para ele se distrair. Igual desenho animado, aquele fêmur que o cachorro ficava roendo. É isso. Esse é um pedaço de fêmur, né? Então é um fêmur cerrado. E, nossa, você dá isso pro seu cachorro, ele fica... Pra ele gastar tempo no que ele gosta. Qualidade de vida, saúde mental. Né? Ele vai ficar distraído, ele vai ficar ali roendo, aquilo é prazeroso. Não vai ficar lambendo a pata dos cães ansiosos. Perfeito. Não vai roer teu chinelo, né? Ele vai ficar ali roendo o osso. Claro, tem que ser cru também, né? Uma coisa em relação a... Cru mesmo. Essa é a minha pergunta, porque eu escuto também o pessoal falar, eu peguei um osso, mas eu dei uma fervidinha. Não é interessante. Não precisa, né? As carnes e vísceras, caso a pessoa tenha medo, tem pessoa que tem medo de dar cru, eu até entendo. Mas pode cozinhar. Agora o osso não pode, não é interessante. Tá. Mas eu tento até, quando o cliente me fala desse medo, eu tento tirar um pouco esse medo, porque eu falo, poxa, você está pegando essa carne num açougue. Perfeito. Né? Você não está abatendo nenhum animal, você não achou essa carne jogada ou no lixo, você está pegando no açougue. Então tem uma procedência. Exato. Tem um carimbo do CIF ali, teve uma inspeção lá no abate, depois teve a manipulação, tem tudo, né? Então eu falo, menos medo. Não, e a pessoa vai no japonês e não se preocupa com isso. Come um quibe cru no restaurante árabe, tá cru também, é a mesma coisa. Né? Então assim, o animal ele é um carnívoro adaptado para comer alimentos crus. Claro que quando a gente fala de alimento cru, tem que ter dois cuidados, né? Que são os dois principais riscos, vamos dizer assim. Contaminação bacteriana, né? Então, se você não vai dar uma carne podre, você não vai deixar a carne exposta na bancada num dia quente o dia inteiro. Você consegue perceber pela coloração, pelo cheiro. Coloração, cheiro. Então, poxa, a carne tá com um aspecto ruim, não dá ela crua. É simples. Agora, a carne tá fresca, tranquilo. Essa questão da contaminação bacteriana, a gente não se preocupa com carne fresca. Inclusive, as bactérias presentes ali vão ajudar a compor a flora intestinal. Vai ser benéfico para o cachorro. Né? E teria o risco também da contaminação parasitária. Né? Que a pessoa fala, não dá carne de porco crua, né? Porque pode dar... parasita, vai pro cérebro. Esse risco existe, realmente, porém, como você falou, você está comprando uma carne inspecionada. Eu não recomendo oferecer carne de caça crua. Então tem gente aí que caça javali, por exemplo. Não dá cru pro cachorro, porque você não tem procedência nenhuma daquela carne. Perfeito, né? perfeito. E existe também, para ter uma segurança ainda maior em relação a essa contaminação parasitária, o congelamento profilático, que é o alimento ficar congelado a pelo menos 18 graus, que qualquer freezer chega, por um período de tempo. Então, por exemplo, carne de frango, se ela ficar 24 horas congelada, você já elimina esse... Eu não vou falar elimina, porque biologia não dá pra falar assim, né? Mas você diminui muito o risco de uma contaminação parasitária. Carne bovina são 3 dias, carne suína 21 dias, ou, se o seu freezer chegar a menos 21 graus, 7 dias. Legal. No caso desse osso recreativo,
tem algum tempo? Porque ele vai brincar, vai roer, ele chega ao ponto de diminuir o tamanho disso, roendo de comer, ou tem um momento que você tem que tirar esse osso? Fala, não, esse osso já não dá mais para ele brincar. Vai depender do porte do cachorro. Tem cachorro grande que vai roendo esse osso até quase acabar, né? Porque essa é a extremidade do fêmur, né? O centro do fêmur é muito rígido, o cachorro não consegue. Agora, a cabeça do fêmur, dependendo do cachorro, ele vai conseguindo roer até acabar. Eu dei uma vez um fêmur de porco, ele comeu inteirinho o fêmur. Destruiu, comeu o fêmur. Então, assim, vai muito do porte, né? Então, o cachorro pequenininho só vai brincar, só vai roer. E aí, o tempo que pode oferecer é bom senso. Então, tá um dia muito quente, aquele osso ficou exposto o dia todo, você vai ver que não tá legal, joga fora. Agora, tem pessoas que relatam pra mim, né? Tem alguns clientes que relatam pra mim, que oferece o osso, o cachorro brinca umas horinhas, a pessoa guarda em geladeira, depois oferece de novo, e ela vai no bom senso. Legal. Temos mais imagem, Pedrão? Esse aí foi o seu adotadão, então esse era o Glock. Ele serviu com você? Esse cachorro salvou minha vida, eu digo. Porque isso acontece com muito cliente também. A pessoa, quando ela passa a cuidar da alimentação do cachorro, ela começa a cuidar da dela. É impressionante. Legal, ela começa a dar carne pro cachorro, ela vê que o cachorro tá bem de saúde, ela fala, caramba, eu tô cuidando dele, não tô cuidando de mim. Eu tô comendo besteira, né? E eu era vegetariano. Eu era vegetariano quando eu comecei a alimentar ele com carnes. E aí eu parei de ser vegetariano, hoje eu como também muita carne. Eu faço uma dieta considerada carnívora também para ser humano. Eu como muita fruta, mas eu como minha base alimentar é carne também. Foi graças a ele. Eu vi os benefícios nele e falei, ué, o que eu não tô fazendo comigo? Caramba, então agora também vou fazer tirar uma dúvida fugindo até da medicina veterinária. Você foi vegetariano e agora foi de um extremo ao outro. Fui de um extremo ao outro. Não foi de uma hora para outra, né? Eu voltei a comer normal, depois eu segui uma dieta mais carnívora e tô até hoje. Se sente melhor? Nossa. É mesmo? Absurdamente. Assim, absurdamente. Não é o foco aqui, né? Falar de dieta humana, mas é um assunto que eu gosto, eu estudo também isso, né? Eu leio alguns livros sobre dieta humana, porque eu comecei a aplicar em mim e eu gostei. Da mesma forma que o meu cachorro come uma dieta bioapropriada, o que isso quer dizer? Apropriada à biologia dele. Então, qual que é a dieta bioapropriada de uma vaca? Pasto, mato, ela é um herbívoro. Uma cobra, presas, ratos. Né? É a dieta bioapropriada, apropriada à biologia. Eu fui estudar qual que é a dieta bioapropriada para o ser humano. Né? E o ser humano, ele é originalmente um caçador-coletor. Né? A nossa origem, né? Da onde o ser humano surgiu, e a forma que ele viveu por milhões de anos foi como caçador-coletor. Então, caça e coleta. Ou seja, comer carnes, vísceras e frutos, um tubérculo, né? Assim, mas em menor quantidade. Se você pegar para estudar qualquer tribo humana, eles valorizam muito a caça. Se você fala para eles, você prefere comer uma batata ou um fígado? Eles vão, fígado, lógico. Né? Então assim, e aí eu comecei a comer mais isso. Então hoje eu praticamente como carnes, vísceras de vez em quando, eu devia comer mais, como só de vez em quando. E eu como muita fruta, eu gosto de fruta. Eu como basicamente isso e minha saúde melhorou absurdamente. Eu perdi gordura, eu ganhei músculo, eu parei de me queimar no sol. Isso é interessante, eu lia, eu achava que era baboseira isso aí, mas eu tomo sol e eu fico bronzeado, eu não fico ardido igual eu ficava. Porque eu cortei o óleo vegetal também, mas é outro assunto polêmico. Enfim, e aí, na minha saúde, eu senti só benefício. Pô, legal. É bem interessante. A gente volta aqui pra área pet. Então aí Aí foi o curso que eu fiz com ele, quando eu conheci esse cachorro aí. Fiquei no exército 3 anos. Esse é o prato diário dele, tá? Claro que todo mês eu vario, né? Então a gente vai falar também sobre dificuldade, né? Se é fácil, se não é fácil fazer isso, né? Isso. Sobre preço, eu já falei, vai variar. Se você fizer com ossos, costuma ficar barato, principalmente se você pesquisar, né? E agora, em relação à facilidade, vai depender se você tem espaço no freezer. Porque, por exemplo, eu tenho um cachorro grande. Então ele come aí 800 gramas por dia de alimentação. Dá um potinho grande assim por dia. Se eu não tivesse um outro freezer, que eu tenho um freezer praticamente só pra ele, eu uso pra mim também, mas um freezer praticamente só pra ele, eu ia ter que fazer comida pra ele a cada 7 dias, por exemplo. E aí ia dar trabalho, porque cada 7 dias eu ia ter que ir lá comprar, porcionar. Então você já... Eu faço a cada 30. Ou seja, eu gasto, contando o tempo de ir no mercado, 2 horas por mês. Que trabalho que é isso? 2 horas por mês. Eu vou no mercado, compro tudo, chego em casa, misturo tudo,
Pego um bandejão, misturo tudo, os ossos numa bandeja, carnes e vísceras na outra. Pego uma balancinha, peso os ossos, peso o restante, porciono. Em 1 horinha eu porcionei as 30 refeições e coloco no freezer. É muito rápido. Não dá trabalho nenhum. Principalmente depois você pega a prática, né? Agora, se a pessoa tem um cachorro grande e não tem espaço no freezer, aí dá mais trabalho, porque ela vai ter que fazer toda semana ou a cada 10 dias. Mas eu faço cada 30, é muito tranquilo. E aí, se você reparar aqui, dá pra ver aqui que tem rim, aqui um pedacinho de rim, tem pedacinho de fígado também, pedacinho de coração. Tem língua também, aqui é uma língua, um pedacinho de língua. Um pescoço com cabeça de frango, alimento extremamente rico. Com bico? Não precisa tirar o bico. Não precisa tirar o bico. É igual a unha do pé, né? Muita gente tem essa dúvida. Precisa tirar a unha do pé? Não precisa tirar a unha do pé. Ah, mas se toda vez que a pessoa der a unha, ela fica, ai meu Deus, tira, não tem problema. Se você vai sofrer, tira. É isso. É a mesma coisa, o cru e o cozido. Você vai ficar angustiado de dar cru? Então cozinha. Ah, eu tenho medo de dar osso, então não dá. Então suplementa o cálcio, sabe? Assim, tem pra todo mundo. Sim, né? Se a pessoa se sente confortável em alimentar assim, na minha visão, é o melhor. É a mais completa que tem. Pra saúde do cachorro é melhor, ela vai gastar menos e é mais prático. Porque ela não vai sujar panela, não vai ter que cozinhar. Ah, não consigo, tenho nojo. Então você pode fazer uma dieta cozida também, que vai fazer muito bem, muito melhor que a ração. E essa imagem é legal que tem um cara ali acima do prato. Doidinho, né? Doidinho esperando ali na fissura, coitado. Ele adora. E a primeira coisa que ele come são os ossos. Vai direto nos ossos. Legal. Temos mais imagem, Pedrão? Aí é um gato que eu tive a tempestade, uma gatinha. Se a turma de casa parar, reparar, ali tem os olhinhos verdes, ali tem um gatinho ali. Só de olho na alimentação dela. Essa refeição em si, não, se você perceber, ela não é totalmente carnívora, ela tem a adição de vegetais triturados, tá? Então também é uma modalidade que dá para fazer. Pode-se adicionar um pouco de vegetais, não tem problema. E também carnes, vísceras. No caso, eu acho que não tinha osso ainda. Porque para gatos é um pouco mais difícil oferecer os ossos, né? Porque eles têm um pouco mais de dificuldade, principalmente o osso de frango, que é grande. O ideal seria moer, martelar o osso. Então, se eu não me engano, essa foi no início da transição dela. Ela comia ração, eu troquei para dieta crua sem ossos. E aí depois eu consegui adicionar os ossos também. Os gatos chegavam a comer um pé de frango inteiro. Eu martelava para ajudar ele, então martelava o pé de frango, comia o pé de frango inteiro. Por que os vegetais triturados? Tem alguma... Tem. Tubérculos e vegetais, quanto mais processado for, melhor. Para facilitar a digestão. Porque, novamente, é um carnívoro, ele não foi feito para digerir esse tipo de alimento. Se você der um pedaço de cenoura inteiro, vai sair nas fezes inteirinho, um pedaço de cenoura. Né? Então, o ideal é que seja cozido e depois triturado. Então, quanto mais processado, quanto mais você pré-digerir, vamos dizer assim, né? Pré-digerir esse vegetal, melhor pro animal conseguir absorver, né? Olha, interessantíssimo. Eu imaginava totalmente diferente. Imaginava que quanto mais cru... As carnes e vísceras, sim. Mas que os vegetais quanto mais cru... Porque senão eles não conseguem absorver direito, né? Interessante. Os tubérculos tem que ser bem cozido, então de preferência fazer um purê. Temos mais imagem, Pedrão? Eu acho que eu não mandei mais não. Bem legal. E naquela imagem ali, a gente vê que a proporção é bem... valeu, Pedroca. É de muito mais proteína animal, né? Muito mais carne e uma perfumaria e um tempero dos vegetais. Sim, de 10% a 15% no máximo. Pro meu cachorro, atualmente, eu não dou nada de vegetal. Até porque ele não gosta. Se eu coloco o vegetal, ele fica cheirando, ele fica separando. Então eu não... E grãos? Não ofereço. Grãos eu não gosto. Eu não, assim, não faz sentido também do ponto de vista biológico um cachorro comer grão. Não faz sentido. Em que situação na natureza ele ia comer um grão? Não tem porquê. Então, quando é para oferecer um grupo de carboidratos, né, de alimentos ricos em carboidratos, eu prefiro os tubérculos. Faz um pouco mais de sentido eles comerem tubérculos, né? E também o grão, ele acaba diminuindo o tempo de esvaziamento gástrico. Então esse alimento vai passar um pouco devagar demais no intestino, aumenta a chance de dar aumento da permeabilidade intestinal. Eu não gosto também de utilizar grão. Legal. Na tua opinião, então, alimentação, na tua opinião não, na tua vivência, aí, a cozida e a crua, resultado final das duas. Os dois são muito bons. Os dois são muito bons, assim, são muito benéficos e positivos. Mas eu percebo que na crua, como a gente consegue eliminar
os tubérculos e também eliminar os vegetais, caso a pessoa queira, acaba ficando melhor. Então o cachorro ele come mais carne, mais vísceras e mais ossos. Na cozida não vai ter os ossos, então acaba sendo inferior. Porque o osso, a função dele não é só oferecer cálcio, né? É um alimento muito rico. Se você parar pra pensar, imagina uma asinha de frango. É quase como se fosse uma refeição completa. Por quê? Tem carne ali, então tem a carne em volta do osso. Tem o osso, então fonte de cálcio, de minerais. E tem víscera, porque a medula óssea é uma víscera. É considerado uma víscera, é um alimento muito rico, a medula óssea. Então, quando você tira isso do animal e oferece uma dieta cozida, eu acho que perde. Né? Ele acaba perdendo bastante. Fora que os ossos limpam os dentes também. Isso acontece mesmo, não é mito. Inclusive, eu tenho alguns relatos de clientes que tinha o cachorro com a boca cheia de tártaro, só de trocar a dieta, de introduzir os ossos, foi limpando, em questão de um mês a boca estava limpinha. Sim. E aí, então, você, além de limpar o tártaro, você previne também o aparecimento de tártaros comer os ossos. Agora, se a pessoa não gosta, tem medo e não vai querer dar o cru, melhor a cozida. Então assim, vai de situação. Da rotina familiar também. Tem situações que a cozida se encaixa melhor e tem situações que a crua se encaixa melhor. Precisa conversar mesmo com a pessoa e ver o que é melhor para ela. Show de bola, excelente. Um papo muito gostoso, com muita... Eu acho que aguça muito. Agora eu tenho certeza que tem alguém que está ali em casa que tem o seu velhinho já. Uhum. E aí é nessa que eu vou entrar. Uhum. Poxa, meu cachorro comeu a vida inteira a ração. Uhum. Será que eu posso mudar? Eu ainda posso? Tá. Será que é sempre tempo de mudar? Não posso? Se mudar, como mudo? Gradativo, não gradativo? E, já vou embalar duas aqui. Restrição. Algum animal tem restrição de começar uma dieta natural, uma dieta carnívora? Tá. Então, um doente renal, por exemplo. Isso. Né, que a gente pensa na proteína. Tá. É. Vamos começar por essa então. Se o animal tem alguma patologia, alguma doença, aí eu já não recomendo que a pessoa faça um curso. Aí ela tem que procurar um profissional. Sim, tá? Sim. Então, o meu animal é doente renal, o meu animal ele tem uma doença crônica, procure um veterinário. Vou até reforçar isso. Vou levantar aqui de novo. O Dr. Tauan Simal vai montar um curso para responsáveis. Para cães saudáveis. Para cães saudáveis. Não é só para médico veterinário. Então, o curso para você que ama, que tem cão e tem interesse em conhecer um pouquinho e de repente enveredar para uma dieta natural, o Dr. Tauan Simal vai proporcionar isso para vocês, né? Para nós todos, que eu também vou acabar fazendo discurso. Vou chorar um desconto aqui, mas vou fazer. Mas isso é importante, foi bacana de falar. Se você já tem um animal doente, com alguma restrição, põe pai no freio. Aí procura um profissional, porque aí precisa ser realmente individualizado. Né? Então, por exemplo, um doente renal, a gente precisa de primeira mão diminuir a quantidade de fósforo. Né? É o primeiro passo. E os ossos têm muito fósforo. Então, por exemplo, para doentes renais, a gente não oferece ossos. Né? Porque é um animal doente. Então, o animal precisa de uma particularidade. Proteínas, a gente vai começar a restringir quando esse realmente começar a avançar mais. A gente vai começar a restringir a proteína. Agora, para cães saudáveis, aí realmente é mais tranquilo. A pessoa aprender por conta e fazer, claro, com responsabilidade. Vou até fazer um parênteses aqui também, pegando uma carona no que o Tauan bem colocou. Restrição de proteína no paciente renal, calma. Pera lá, em especial nos gatos. Não é assim também. Canívoros. Tira a proteína, calma, né? Calma. Então conversa sempre com o seu médico veterinário, procura um especialista, conversa. Não sai tirando proteína radicalmente. Só vai piorar a situação. O pessoal acaba também, meu cachorro é cardiopata, deixa eu tirar sódio de vez, tirar só. Calma, pera lá. Então, estudo e balanceamento é sempre fundamental. Exatamente. O sal não é um vilão. O problema é o sódio em excesso que está presente nos alimentos ultraprocessados. Quando você come comida de verdade, você pode colocar sal. Inclusive é bom, é benéfico. Né? Em relação aos animais idosos. Isso. Na minha experiência, são os mais beneficiados. É o que eu percebo. Legal. Por quê? Quando você faz a troca de um animal filhote, você às vezes não percebe os benefícios. Porque ele é saudável, ele é filhote, ele está sempre ativo. A pessoa, troquei, tudo bem, ficou legal. Agora, quando você pega um animal idoso e troca, e tira a ração, e começa com uma alimentação natural, de preferência carnívora, que foi o que eu fiz com a minha cadelinha de 10 anos que tinha câncer, o animal se transforma literalmente, ele rejuvenesce. Muda muito, a disposição muda, tudo muda. E aí a pessoa fica até impressionada e arrependida de não ter feito antes. Né? Então animais idosos podem e devem fazer essa troca. E você perguntou se tem que ser de maneira gradual. Toda troca tem que ser de maneira gradual.
Então, o ideal, né, é que você primeiro aprenda a fazer ou procure um profissional e aí você vai misturando a alimentação com a ração. No começo, vai tirando aos poucos. Inclusive, eu sempre recomendo que quando a pessoa opta pela crua com ossos, ela passe primeiro pela cozida. Para o organismo se acostumar. Porque o sistema gastrointestinal, ele é adaptado. Então ele se adapta para a ração. Ele se adapta para digerir a ração. Aí de um dia... Vem por muitos anos numa aí, pegada... no outro dia você vai lá e carne crua com osso. Né? Então ele vai ter diarreia, vai ter vômito, às vezes vai passar mal. Então tem que primeiro começar com uma dieta cozida, para o organismo ir acostumando, um aporte maior de proteína. Depois você vai deixando cada vez mais cru até chegar na crocância. Tem que ser bem gradual mesmo. Vou falar uma particularidade de Santos, cidade verticalizada, muito apartamento, os cachorros e os gatos dentro de casa. Uma reclamação das famílias, cheiro do cocô. Tanto que tem umas dietas industrializadas, umas rações que tem uma pegada de, olha, é indoor, é para ter menos cheiro no cocô. Com alimentação natural, tem alguma característica do odor das fezes, do odor da urina, que a pessoa já se prepara, olha, vai ter mais cheiro, vai ter menos cheiro, vai ter mais volume, vai ter menos volume. Tem uma diferença também Muda. Esse resultado final da digestão? Muda. Isso é uma preocupação mesmo. A pessoa às vezes fala, vai comer carne, vai ficar com cocô fedido, né? A pessoa pensa isso. Mas é muito pelo contrário. Por quê? A ração, ela não é totalmente absorvida. Então o cachorro faz mais cocô. Porque o cocô nada mais é do que a comida que não foi absorvida. Sim. É o resto do que não foi absorvido. Com as carnes, vísceras e ossos, como por ser um alimento natural para o cachorro, ele vai absorver aquilo muito mais. Então ele vai fazer menos cocô. Ele faz cocôs menores quando come osso. Cocôs bem sequinhos mesmo. Às vezes o meu cachorro faz um cocô que se eu pegar na mão e apertar, ele esfarela, vira areia, sabe? Então fica bem sequinho quando come osso. Super saudável. Né? É o normal. Pessoal, às vezes, é o normal. É o natural. Se você olhar o cocô de um lobo, é assim. É bem branquinho e pequenininho. Né? Porque a gente acabou não falando isso, mas os cães, eles vieram do lobo. Né? O cachorro é uma subespécie do lobo cinzento. Inclusive, se você cruzar um cachorro com um lobo, eles vão gerar um indivíduo fértil. Isso mostra como eles são próximos. Né? Porque gerar indivíduo, tudo bem. Se você cruzar um leão com um tigre, vai gerar um indivíduo. Mas um indivíduo que não é fértil. Se cruzar um cavalo com a mula... o jumento com a égua, vai gerar um mula que não é fértil. O cachorro gera um indivíduo fértil com o lobo. Né? Então ele é uma subespécie do lobo. É um animal muito, muito próximo. Tá falando do cocô. A tendência é o cocô ficar menor, mais sequinho, quando tem ossos, e com o cheiro normal, ou até menor. Não fica pior, como muita gente pensa. Fala, vai comer carne e o cocô vai ficar fedido. Não. A tendência é melhorar. Inclusive, percebi esse relato. Tá fazendo menos cocô. Às vezes não faz nem todo dia. Tem cachorro que faz dia sim, dia não. Né? Bacana, então até falar isso pra turma não se assustar. Diminui, né? as fezes vão diminuir. O tamanho, o odor, a consistência, a tendência é ficar mais firme quando come ossos. E tem outra coisa que muda também. O cachorro vai tomar menos água. Por quê? Porque ele está se hidratando. O alimento está hidratando. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada também. Ela estava acostumada com aquele pote de água, sempre repor a água. E ela fala, meu cachorro não toma mais água, e agora? Calma, ele está se hidratando pela comida. Então, esse é o normal. Né? Foi como você bem colocou, e eu achei muito interessante o termo. Ele está comendo água. Comendo água, é. E esse é o normal. Não é normal o cachorro viver sedento. O cachorro tomar aquela quantidade de água. Ele tá assim porque ele tá comendo ração que é seca. Então, o normal tá com sede, tá desidratado. Né? Exato, tá desidratando ele. O alimento tá, em vez de beneficiar, tá desidratando ele. E aí, então, o normal é ele tomar menos água mesmo, né? Se manter hidratado e normalmente faz mais xixi. Então, quer dizer, tá fazendo bem pros rins. Sensacional, sensacional. Foi um papo muito gostoso. Então, te agradecer esse bate-papo. Eu acho que enriqueceu muito para quem está acompanhando a gente. Eu vejo que a cabeça das famílias tem mudado muito. Hoje todo mundo objetiva, né, levar mais qualidade de vida para o seu pet. A gente já viu que a longevidade está aí. Essa molecada, eu lembro, estou formado há 24 anos. Fala, nossa, eu estou atendendo um paciente de 12 anos quando eu me formei. Nossa, é mesmo? Agora a gente atende de 22. Né? Então o tempo de vida aumentou. E que aumente com qualidade. Né? Um cão sem dor articular, sem sobrepeso, com mais qualidade dermatológica, porque você viver tomando corticoide, viver tomando uma série de medicamentos, viver à base de medicamentos, será que até que ponto isso é legal? Então, o que eu vejo agora muito na minha rotina, que continuo clinicando, é essa preocupação de uma grande parte da família, das famílias, né? Em falar, poxa, buscar algo a mais, sair daquele movimento de rebanho, né, que tá todo mundo indo. Calma, deixa eu pensar um pouco fora da caixa. Então eu tenho certeza que esse papo
foi Abriu a muito, cabeça. abriu a cabeça, acendeu ali uma luzinha da curiosidade, vai fazer a turma correr atrás. Quem teve oportunidade de acompanhar inteiro, tá aqui. Se não, corre lá pro YouTube, vai ficar salvo no YouTube, no Studio One. Tá aí para você curtir, compartilhar. Muita informação de qualidade. Tauan, só te agradecer esse papo. Eu que agradeço. Pedir pro pessoal me seguir no Instagram, Vet Carnívoro. Coloca lá Vet Carnívoro, que vai me encontrar. E você falou de dor articular. Qual é o suplemento que a gente dá para... Colágeno. Condroitina, glicosamina. Qual alimento que é rico nisso? Os ossos. Os ossos são lotados de condroitina, glicosamina. E então, os colágenos da vida. E é super caro esses suplementos. Então a pessoa ela vai economizar dinheiro no fim do dia. O cachorro vai perder gordura, ganhar massa muscular, ficar mais magro. A gente podia ter falado também até de castração. Tem muita coisa que dá para falar. Né? Então já tá compromisso assumido aqui de voltar, porque isso também é muito legal. Eu tô sempre em Santos, né? Minha família daqui, eu tô sempre aqui, a gente marca de novo. Sensacional. Então, já fica aí uma dica. Vamos discutir castração no próximo programa, porque também, é obrigatório castrar, é mandatório castrar? Calma, não é bem assim também. Por quê? Né? Então, até que ponto e por quê? Então, existem malefícios também. Sim. Não é um mar de rosas. Exatamente. Então, tá aí já uma provocação para frente aí pra gente discutir em outros programas. Turma, agradecer demais a paciência, a audiência, curte, compartilha, interage com a gente, manda aí dica, o que vocês querem ver, ouvir, discutir aqui com a gente vai atrás, a gente busca pessoas de qualidade para sempre trazer muito conteúdo para vocês. Pessoal, uma excelente semana, uma semana abençoada, com muito carinho para todos e até o próximo Pet News, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até!